das mulheres que existe em você, a Ciclo Cosméticos tem um perfume e um hidratante especial. Ciclo, paixão pelo universo feminino. You make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me No ar, mais um programa Top Society. E hoje nosso entrevistado é o conceituado cirurgião plástico Agenor Goldebella, que vai falar para a gente sobre o seu último evento, que foi a jornada no Congresso, não é? Olá, Carla, obrigado pelo convite novamente ao seu programa. Isso, final de maio desse ano teve a Jornada Sul-Brasileira em Florianópolis, foi o último evento que eu fui, o próximo agora o Congresso Brasileiro. O tema central da Jornada Sul-Brasileira foi face. Então, todas as cirurgias que englobam a face, o lifting facial, a rinoplastia e as pálpebras. Tema muito interessante e até algumas atualizações de cirurgia de face, que foi trazida por os cirurgiões de São Paulo, Rio de Janeiro, e um cirurgião que faz muito a face, uma técnica nova, uma técnica inovadora de Curitiba, o Dr. André Auerswald. O Dr. André mostrou que você pode tratar também nas faces as glândulas submandibulares. São glândulas salivares que, se a paciente tem um aumento dessas glândulas, que é a hipertrofia, com o passar do tempo elas vão se salientar, apesar de você fazer o lifting do pescoço. Então foi uma das inovações que ele mostrou lá, que ele tem mostrado no mundo inteiro, nas palestras que ele faz, e inclusive cirurgiões americanos vieram para ver a técnica dele, bastante interessante. E lógico, falando também das cirurgias já conceituadas de face, como o platismo, que é a musculatura que fica logo abaixo da pele no pescoço, para você tratar o platisma. O SMAS, que é uma mistura de gordura, uma leve camada de gordura com uma musculatura que a gente tem embaixo da pele, que se você não tratar o SMAS, não adianta você puxar a pele da face, que com o passar dos anos ela vai cair. E algumas inovações também, cirurgia de pálpebra,
E a rinoplastia, que hoje em dia a gente sabe que tem que fazer uma estruturação do nariz, por mais que você retire tecido, retire estrutura óssea, retire cartilagem, se a gente não estruturar esse nariz, com o passar do tempo ele vai ter modificações. Então foi bastante importante e bastante interessante a jornada sul-brasileira em Florianópolis, principalmente essas inovações das cirurgias da face. E principalmente, até a semana passada, a gente estava conversando com a doutora Simone, ela estava falando sobre o pescoço. As pessoas arrumam todo o rosto e o pescoço. Então, nós dividimos, cirurgicamente falando, nós dividimos a face em 3 terços. Né? A testa seria o terço superior, das sobrancelhas a região da mandíbula, o terço médio, e a região da mandíbula para baixo, a região do pescoço, a região cervical, o terço inferior. Então, lógico que existem indicações para cada paciente de qual área vai ser tratada. Na grande maioria das vezes são terço médio e terço inferior, mas não adianta você fazer um lifting facial, tratar o terço médio, se a paciente tem sobras de tecido na região cervical. Você vai ficar com o rosto mais liso e vai continuar com a região cervical com o pescoço enrugado. Então, é obrigatório, se a paciente te mostra que tem sobra de pele, tem um pouquinho de gordura no mento, que é da papada, você pode fazer uma lipoaspiração, mas tem que tratar sempre aquilo que está necessitando. Depois da cirurgia, a gente ainda pode fazer alguns complementos, como o uso do botox ou o uso dos preenchedores. Eu gosto muito do ácido hialurônico, apesar de ele ter um efeito que dure de 1 a 2 anos, depois você precisa refazer. Não tem risco ou o risco é muito pequeno de você fazer processo inflamatório, processo infeccioso, como outras substâncias que já foram muito usadas e hoje caem em desuso, como o polimetilmetacrilato, que é o PMMA. E quais são as indicações que você sugere? Tipo, mais o lifting ou a cirurgia? Depende da queixa da paciente. Então, tudo vai depender do que ela chegar no consultório reclamando, o que ela gostaria de melhorar e do diagnóstico que a gente vai ter para aquela paciente. Por exemplo, se a paciente tem pequenas rugas da região da testa, região frontal, ou na região em volta dos olhos, que é a região periocular, você pode usar um botox. Se a paciente tem o sulco nasogeniano, que é o bigodinho chinês, né, que vai do nariz até o canto lateral da boca, a gente pode usar um ácido hialurônico, um preenchedor. Agora, se a paciente tem uma flacidez global da face, se tem uma queda do SMAS, se já tem uma quantidade exagerada de rugas ao redor dos olhos, nas bochechas, perto da boca, aí você tem indicação de fazer o lifting direcionado para aquela região, ou lifting superior, médio, inferior. Na grande maioria das vezes, como eu falei, é o lifting médio e inferior que a gente acaba fazendo. Ok. E as próteses? Então, é um assunto que eu gosto bastante, são próteses, porque a maioria das próteses e a maioria das cirurgias dos consultórios de cirurgia plástica, no 21% mais ou menos, 22% é cirurgia de prótese. Mas fala muito em prótese de mama. Né? E a gente sabe que existe hoje vários tipos de próteses para mulheres, como prótese de glúteo, prótese de panturrilha, que eu também já fiz aqui em homens, prótese de glúteo, prótese de panturrilha, e a prótese do peitoral masculino. Né? O pessoal fica se perguntando, mas será que fica legal? Será que não fica exagerado? Será que não vai ficar muito chamativo? Tudo depende de medidas. Então, lógico, se a gente escolher uma prótese exagerada, seja para qual área for, glúteo, panturrilha, peitoral masculino, até uma prótese de mama feminina, ela vai ficar estranha, vai ficar desconfortável, não vai ficar harmoniosa com o biotipo da paciente. Então, depende muito de altura, depende muito de largura de tórax, na mulher, o diâmetro da base da mama é bastante importante. Para a prótese de glúteo, por exemplo, se a paciente é mais alta ou mais baixa, ou mais longilínea, mais brevilínea, muda o formato da prótese que a gente pode usar. E no peitoral masculino também, se você exagerar, vai ficar muito artificial. Então, as medidas são bastante importantes, junto com o pensamento do paciente, para a gente chegar a um acordo quanto ao volume das próteses. E, hoje em dia, a prótese panturrilha a gente pode usar também para fazer braço. Então, dá para você ficar... Dá para tirar também? Dá para tirar. Tem uma polêmica agora que saiu na revista Veja. Semana passada, o Cacau Menezes falou no Jornal do Almoço que as mulheres estão querendo silicone menor.
Na verdade, assim, tem um levantamento já da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que inclusive esse ano eu fui convocado a fazer, a responder o questionário, que eles escolhem alguns cirurgiões plásticos do Brasil inteiro, para ver o que a gente está operando mais, né, quanto à cirurgia plástica. E essa história de que as mulheres preferem silicone um pouco menores, assim, são mulheres que já operaram, né, há mais de 10 anos, então essas pacientes que já operaram a esse tempo, obrigatoriamente elas têm que trocar a prótese de silicone. Então elas já preferem hoje, na troca da prótese, colocar uma prótese um pouco menor. Aquelas pacientes que vêm ao consultório mais jovens, que querem aumentar a mama, elas ainda continuam com um volume acima do 300, a grande maioria das pacientes. Então, não quer dizer, não dá para a gente generalizar dizendo que todas as mulheres querem próteses pequenas, isso aí não é verdade. Depende do gosto do paciente, depende do objetivo que ela quer, aquela prótese de silicone. Umas querem só para dar um volume um pouco maior, nada exagerado, e tem os pacientes que querem colocar uma prótese para ficar com a mama mais marcada, para ir para a praia, para a piscina, e que você veja realmente que ela tem uma prótese de silicone. Lógico que a gente tem que tentar controlar a paciente nas suas vontades, né? Então tem que ter o bom senso de dizer até onde ficaria legal ou não para cada paciente. E nessa época do ano, quais são as mais indicadas? Carla, quanto a clima, inverno, verão, em relacionado à cirurgia, na verdade, não existe uma cirurgia específica para cada estação do ano, né? Você pode operar, fazer todos os tipos de cirurgia no ano inteiro. O que acaba incomodando um pouco mais próximo do verão são os modeladores, né? Principalmente aquelas pacientes que vão fazer abdominoplastia ou lipoaspiração. Não que a cirurgia em si vai incomodar ou vai ter um pós-operatório mais complicado, mas sim o modelador que acaba esquentando um pouco. Então, as pacientes preferem fazer cirurgias maiores no inverno, pelo modelador, mas não pelo procedimento cirúrgico em si. Qualquer cirurgia pode ser feita em qualquer estação do ano. Ok. E sobre o debate sobre a criolipólise? Então, lógico que a estética, os procedimentos estéticos trazem dinheiro, né? Então, o que acontece é uma certa banalização da estética. A criolipólise é um tratamento, tá, que faz para lipodistrofia, para gordura localizada, que tem suas indicações. Por exemplo, uma paciente que tem uma pequena quantidade de gordura localizada ao redor do umbigo ou nos flancos, que são as regiões laterais. Pequena quantidade pode ser tratada com criolipólise, né, que o aparelho ele faz a quebra da gordura por congelação. Agora, a paciente que tem uma certa quantidade de lipodistrofia já um pouco maior, pegue a parede anterior toda do abdômen, flancos ou dorso, a criolipólise não vai dar o resultado que a paciente necessita ou que a paciente tem por expectativa, tá? Primeiro, que vai precisar de várias sessões. E a criolipólise, ela é um pouco dispendiosa. Tem esteticistas ou tem médicos que fazem aqui em Lages, e eles acabam cobrando por área, que é o que faz no Brasil inteiro, é cobrado por área. Mas se você for fazer a soma de quanto você vai gastar e de quantas sessões serão necessárias para você chegar a um resultado mais ou menos dentro daquela expectativa do paciente, não vale a pena, colocando os riscos, benefícios num papel e o quanto que o paciente vai gastar. Principalmente os riscos, né, que foi o que apareceu no Fantástico. Eu acabei não vendo, mas fiquei sabendo por colegas que teve um caso ali que mostrou uma queimadura pelo aparelho. Como se fosse usar um ultrassom também, que existe para fazer lipoaspiração, ou laser para fazer lipoaspiração. Se você fica muito tempo numa determinada área, você pode provocar uma queimadura. No caso do laser ultrassom, uma queimadura pelo aquecimento da região, e no caso da criolipólise, a queimadura por congelação. E nessas queimaduras, às vezes, os tratamentos são mais complicados, causam lesões, causam cicatrizes depois que são difíceis de você resolver. Nesses casos em que a lipoestrofia já é um pouco maior, aí a indicação precisa é a lipoaspiração.
né? Aí você faz lipoaspiração do abdômen anterior, dos flancos, das laterais, do dorso, se precisar acrescentar coxas, enfim. Lógico, cada paciente tem as suas queixas, as suas necessidades, você tem que dar um diagnóstico, um tratamento direcionado para cada caso. E tem gente fazendo bastante, então vamos fazer com que essas pessoas venham fazer uma cirurgia que é melhor, pelo menos não tem tanto risco. A lipoaspiração também, junto com a prótese de mama feminina, são as duas cirurgias, são os dois carros-chefes da cirurgia plástica. Esse ano, a cirurgia de pálpebra, a blefaroplastia, acabou ultrapassando. Numa pesquisa que fizeram pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, muitos cirurgiões enviaram o questionário a muitos cirurgiões brasileiros e viu que as cirurgias de pálpebras acabou ultrapassando prótese de mama e lipoaspiração. Mas as 3 cirurgias mais feitas atualmente no Brasil são essas: pálpebra, prótese de mama e lipoaspiração. Bacana, e agora vamos falar um pouquinho sobre a lipo, então. Então, a lipoaspiração surgiu com o Dr. Yves, um médico francês que eu tive o prazer de conhecer o ano passado no Congresso Brasileiro e até fazer uma selfie, que é a foto do momento com ele. Infelizmente ele foi a óbito esse ano. Quando ele iniciou a lipoaspiração, ele iniciou a lipoaspiração seca, ou seja, ele fazia a lipo sem fazer nenhuma infiltração. Hoje a gente faz uma infiltração de segurança, que é uma infiltração com soro e medicamentos para evitar muito sangramento. A lipoaspiração ela pode ser realizada em qualquer área do corpo que tem uma certa quantidade de gordura a ser lipoaspirada, que a gente chama de lipodistrofia. A gente pode fazer na região do mento, na papada, pode fazer nos braços, pode fazer nas costas, nas laterais, no abdômen. Existem até pequenas lipoaspirações de mama que a gente pode fazer, principalmente nas regiões laterais das mamas, coxas, panturrilhas, região do sulco glúteo, no final dos glúteos, enfim. É uma cirurgia segura, muita gente tem medo da lipoaspiração. Desde que a paciente tenha seus exames pré-operatórios todos normais, avaliação de cardiologista, avaliação do cirurgião vascular, se necessário outras avaliações, endócrino, pneumo, enfim, a gente sempre encaminha. Eu sempre solicito uma ultrassonografia da musculatura do abdômen para ver se não tem nenhuma hérnia que possa ter o risco de uma perfuração. Mas é uma cirurgia de bastante segurança, e a prevenção que a gente usa para evitar a embolia pulmonar e a trombose venosa, que é o grande medo das pacientes. Digo que é difícil você conseguir perfurar uma paciente, cara. Tem toda uma técnica que a gente aprende nos 3 anos de cirurgia plástica, que a gente sabe aonde a ponta da nossa cânula está indo. Porque se for a técnica do pinçamento, se for a técnica da mão espalhada em cima da área que está lipoaspirando, você sabe aonde a ponta da cânula está indo. O problema é que existem colegas que não são cirurgiões plásticos, que acabam fazendo cursos de final de semana e acho que eles já estão preparados para fazer esse tipo de cirurgia. Como não é uma cirurgia difícil, eles acabam perdendo o medo até que um dia aconteça alguma coisa. E, infelizmente, existem pacientes que acabam indo nesses colegas, e várias já foram no consultório para tentar consertos de cirurgias mal feitas, que acabam optando, às vezes, pelo preço um pouco mais em conta. Aí é aquele ditado, né, que o barato sai caro. Aí, realmente. Então, é uma cirurgia muito segura, uma cirurgia rápida de se fazer. Lógico que a gente tem que estar sempre tentando a simetria entre as áreas que a gente vai lipoaspirar. Por isso, a gente não corre durante a cirurgia, vai no tempo necessário. E o pós-operatório, ele é um pouco doloroso pelos movimentos que a gente faz com a cânula. Mas essa dor seria mais no tato, no toque. Se uma amiga vai visitar e abraça, aí incomoda. O paciente ficando em repouso, dificilmente tem algum incômodo maior, né? Então ainda agora tem muito tempo até o verão para fazer essa cirurgia. Ficar pronta para o verão. Está em agosto. Teve esse problema da situação financeira do Brasil, da crise. Nós temos um grupo no WhatsApp dos cirurgiões plásticos aqui do estado, e alguns de Florianópolis estão reclamando bastante dessa crise. Eu até comentei com os colegas, olha, eu acho que as mulheres de Lages não tiveram crise, porque não dá para reclamar o consultório nesses meses que eles estão reclamando lá. Mas é a tendência agora,
A cirurgia plástica tem sempre 2 picos, é pico do inverno e pico de verão, a grande maioria das cirurgias, do volume dos consultórios de cirurgiões plásticos, mas a tendência agora para o verão, se for igual ao ano passado, é aumentar todo mês, porque as mulheres querem chegar no verão, querem chegar em novembro, dezembro prontas para a praia, prontas para o clube, prontas para a piscina. Então, não existe um período do ano, né? Apesar de ter esses 2 grandes picos, eu não posso reclamar que no passado, na verdade, foi um pico só, começou no verão, terminou no outro verão, né? Foi o ano inteiro de cirurgia, e esse ano está assim também, mas pacientes procurarem lá no consultório para ter uma ideia, para tirar suas dúvidas, e quanto antes operar, melhor, pelo seguinte: existem alguns trabalhos científicos que mostram que se a paciente tomar sol em cima da cicatriz, a cicatriz pode escurecer. Então, como o grande pico de verão aí começa em dezembro, né, nós estamos em agosto, esse é o tempo necessário para o paciente poder se recuperar. Lógico, ano passado tem muita cirurgia, outubro, novembro, dezembro, eu não posso proibir a paciente de não ir ao litoral, de não ir até a fazenda, de não pegar sol. Mesmo se eu falar, não pegue sol, não adianta, né? Sabe que se a mulher vai para a praia, ela vai querer pegar sol. Então a gente tem algumas orientações que passam para a paciente para evitar que essas cicatrizes escureçam quando for para o sol. Ok, então agora eu gostaria que você deixasse um convite para as pessoas que estão assistindo o programa Top Society, tanto homem quanto mulher, para já começar a se aligerar. Hoje em dia a cirurgia plástica é para todos os gêneros, né? Gênero masculino, gênero feminino. Ainda bem que existem os metrosexuais, né, que gostam de ficar bonitos, mais vaidosos, lembrando que a gente tem que ter um bom senso também quanto à vaidade. Meu consultório fica lá na Clínica Ana Carolina, Marechal Deodoro, 856, no 4º andar, e o telefone é 3226-0598, ele abre a partir das 13 horas da tarde, então faço convite, quem quiser trocar uma ideia sobre cirurgia plástica, tirar suas dúvidas, que passe lá no consultório para a gente poder fazer uma consulta, fazer uma avaliação, para ter uma ideia melhor sobre a cirurgia plástica. Ok, muito obrigada pela entrevista aqui de hoje. Obrigado novamente pelo convite e até a próxima. O programa Top Society vai ficando por aqui. Agradecimentos mais que especiais a Leia Coifer e também ao Number One Condomínio, que agora está na cidade fazendo o maior sucesso. Para cada uma das mulheres que existe em você, a Ciclo Cosméticos tem um perfume e um hidratante especial. Ciclo, paixão pelo universo feminino.